Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede de sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria a todos. O Ricardo pediu que eu gravasse esse vídeo a todos vocês que querem rezar o ofício parvo e que têm pedido insistentemente esses tempos, não é? Que é uma devoção muito bela e muito antiga dentro da igreja, e graças a Deus eu tenho a oportunidade aqui de estar gravando esse vídeo para vocês. Então, vamos começar dizendo o que é o ofício. O ofício parvo, como vocês veem, esse livro um pouco desgastado está nas minhas mãos, é o meu ofício parvo, que eu rezava e costumava rezar todos os dias, né, até a minha entrada no seminário. E o ofício parvo, ele é um ofício menor do que o ofício divino, que é o ofício de toda a igreja. O que é o ofício divino? O ofício divino é o ofício que toda a igreja reza em conjunto, certo? Que ele é dividido nas horas canônicas, e ele é a oração da igreja, né? Junto com a Santa Missa, que é a mais importante, a oração das horas, ela é o culto que a igreja rende a Deus perpetuamente durante todo o dia e todos os dias. Então a igreja nunca cessa de rezar e reza unida por meio do ofício. E o ofício ele é dividido entre 8 horas canônicas. As horas canônicas são as horas de oração que a igreja instituiu para que se rezasse o ofício, né, para que fosse uma continuidade de oração durante todo o dia. A tradição é de que o ofício seja rezado, pelo menos era assim nos primórdios, né, de que o ofício fosse rezado de 3 em 3 horas. Nós pegamos dos judeus a tradição de rezar 3 vezes ao dia, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde, que são a hora de terça, sexta e noa. Os primeiros cristãos pegaram o costume de rezar a véspera, certo? Por rezarem e prepararem para a missa do domingo no sábado de tarde. Foi depois acrescentada a hora das completas, que completa o ofício divino de noite. Durante a manhã, né, na madrugada e na manhã, as matinas, as laudes e a hora primeira. Como organizam-se essas horas canônicas? Muitas vezes, isso a maioria, sobretudo também os padres e sacerdotes, eles não têm tempo para rezar as horas canônicas nos horários corretos. Por quê? Porque muitas vezes o apostolado é muito ocupante, né, do tempo. Então é necessário que o padre ele reze algumas horas juntas. Então, se o padre tem necessidade, e o leigo também, que está rezando o ofício, tem necessidade, ele pode rezar as horas do ofício a qualquer hora do dia que for necessário, desde que ele consiga rezar, né? O importante é rezar. Mas é claro, a igreja recomenda que se reze nos horários marcados. Quais são os horários marcados? Anotem aí, caso alguém tenha problemas, né, para conseguir captar essa ideia. As horas das matinas. O ideal, e antigamente era assim, os mosteiros tradicionais perpetuam ainda essa prática, é que as matinas fossem rezadas de madrugada. Mas como é uma prática muito difícil, sobretudo fora dos mosteiros, é possível rezar as matinas logo cedo, certo? Junto com as laudes, ou então na véspera do dia, né? Logo depois de noite, depois das completas, pode-se rezar. Ou então, como eu disse, qualquer hora do dia que for possível. As laudes geralmente rezam-se 5, 6 horas da manhã. A hora de prima, ela é a primeira hora, né? Ou seja, 7 horas. A hora terça, como eu disse, às 9. A hora sexta, meio-dia, que é a hora média, conhecida no rito de Paulo VI. Né? No rito antigo é somente a hora sexta. A hora noa, que é às 3 da tarde, a 9ª hora do dia. As vésperas, que se reza por volta das 5, 6 horas da tarde. E as completas,
que se rezam por volta das 8, 9 horas da noite. E assim se completa o ciclo da oração, do ofício divino. E agora, como que eu rezo o ofício pavo? Ele é um tanto simples, né? Ele não é tão difícil assim como a gente vê. Às vezes, vendo as instruções aqui do ofício pavo, tem gente que acaba ficando meio doido, né? Mas é muito simples. Aqui tem a instrução do ofício, né? Justo no começo, ofício pavo de Nossa Senhora, observações para rezar o ofício. Aqui tem todas as horas que eu mesmo falei, escritas, né? Caso vocês tenham o ofício aí com vocês. Alguma explicação sobre as tradições, né? E sobre como recitar o ofício em comum. Algumas orações também, né? Mas, enfim, vamos à parte que nos toca, né? O ofício aqui começa pelas vésperas, que é a oração do final da tarde. Ele começa sempre com uma Ave Maria em tom secreto. A Ave Maria, ela é rezada, fala-se as primeiras palavras e depois continua-se ela em tom secreto, ou seja, sem ouvir a voz alta. Entende? E depois o ofício continua, né? O ofício divino, ele exige, ofício divino, não o ofício pavo, ele exige que se tenha pelo menos o movimento da boca, né, para ser válido. Por quê? Porque como é parte da liturgia da igreja, deve ter um sinal externo. É necessário rezar o ofício divino, pelo menos mexendo os lábios. Né? O ofício pavo não é obrigatório, mas é bom manter as tradições, né? Até porque ele é baseado no ofício divino de 1962, o ofício tridentino, segundo a reforma de João 23. Então, é bom sempre rezar ou em voz alta, ou pelo menos mexendo os lábios, enquanto se acompanham. Aqui está em latim e português, né? E aqui, ó, no começo de todas as horas vai ter: Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Senhor, dá-vos pressa em socorrer-me, segundo a fórmula antiga que está aqui. Sempre fazer o sinal da cruz quando se fala essa oração. Logo depois, o Glória ao Pai, seguido do Aleluia. O Aleluia durante todo o ano, menos na Septuagésima até a Páscoa. Septuagésima começa 3 semanas antes da Quaresma. 3 domingos anteriores à Quaresma. No rito antigo, começava-se a Septuagésima. Então substitui-se, como está aqui nas rubricas, o Aleluia por Louvor a vós, Senhor, Rei da Eterna Glória. Certo? Aí tem primeiro, segundo e terceiro ofícios. O que significa isso? Primeiro ofício, ele é, como está bem dito aqui, da purificação até o advento. Ou seja, quase durante todo o ano. A purificação é dia 2 de fevereiro, o advento começa em dezembro. Quase sempre, ou no final de novembro, finalzinho de novembro. O segundo ofício é o ofício do advento. Então, ele é o ofício que vai desde o início do advento até o Natal. E o terceiro ofício é do Natal até a purificação. O segundo ofício, como eu disse, é o do advento até Natal. O terceiro ofício é do Natal até a purificação. Então, do dia 25 de dezembro até o dia 2 de fevereiro, que é o tempo do Natal no rito antigo. O rito novo, ele mudou um pouco isso, mas continua a mesma coisa. No ofício pavo, porque o ofício pavo segue as rubricas antigas e não as novas. Vamos lá, continuando, tem esse primeiro, segundo, terceiro ofício, dependendo da época do ano que você estiver, você vai pegar aqui e rezar a antífona que está indicando. Por exemplo, a gente está agora no primeiro ofício, porque nós estamos ainda no tempo pascal, quase em Pentecostes até. Então, vai ser a antífona Estando o Rei. Aqui ela está abreviada. Então você vai vir aqui na outra página 17, nesse ofício aqui, e aqui está a antífona toda, e você reza: Estando o Rei em seu trono, exalou o meu nardo um suavíssimo cheiro. Aí você vai rezar o salmo, todo o salmo termina com Glória ao Pai, e no final do salmo você reza a antífona de novo, nas vésperas, nas laudes e nas matinas. Todo salmo tem 2 antífonas.
Se tiver faltando aqui, provavelmente é erro de digitação. Então você pega lá a antífona próxima, né, que é. E aí sempre vai ter aqui duas antífonas, uma para o final do salmo precedente, outra para o começo do salmo seguinte. Na vésperas tem 5 salmos, nas laudes também tem 5 salmos, e nas matinas tem 9, só que as matinas do ofício parvo são divididas, né? Então o primeiro noturno, que são a divisão 3 em 3, né? 3 conjuntos de 3, 9 salmos. O primeiro conjunto é rezado nos domingos e segundas-feiras, o segundo conjunto nas terças e sextas, e o terceiro conjunto, se eu não me engano, às quintas. Eu tenho que ver aqui, espera um segundo. Fica no erro, na verdade, o primeiro ofício ele é de domingo, segunda e quinta, o segundo ofício é de terça e sexta, o terceiro ofício é de quartas e sábados, certo? Mas é isso, né? O terceiro ofício noturno, quero dizer, os noturnos das matinas. Não tem nada a ver com o ofício que eu falei agora há pouco. O ofício que eu falei agora há pouco é o tempo litúrgico. Isso que eu falei são os noturnos das matinas. Noturno é simplesmente o nome, né? São o que você deve rezar nas matinas. Agora vamos voltar lá. Nas vésperas, enfim, você segue aqui normalmente nas vésperas, né, com as antífonas e salmos, até que vai acabar os salmos e tem a leitura, né, que é o capítulo que você vai ler também conforme o tempo litúrgico, está escrito aqui em cima. O hino, que se deve rezar sempre, com a sua resposta. As antífonas do cântico evangélico, e o cântico evangélico das vésperas é sempre Magnificat, em todos os ofícios, que é o canto de Nossa Senhora. A minha alma engrandece o Senhor, e etc. Depois ele continua, ainda tem as antífonas, que também no começo e no final do cântico, assim como nos salmos. E a oração final, que também segue o ofício do dia. Aqui tem um pequeno errinho, nesse ofício aqui, de que tem o primeiro ofício normal, que oremos, Senhor Deus, nós o suplicamos que concedais aos seus servos perpétua saúde da alma e do corpo, etc. Depois do Kyrie, do ouvir, Senhor, a minha oração. Mas aqui, repete 2 vezes segundo ofício em cima das orações. Isso está errado. Por quê? Porque essa oração aqui, segundo ofício, a primeira que aparece segundo ofício, é normal, é segundo ofício mesmo. A outra é terceiro, na verdade. Eles repetiram o número, mas era o terceiro ofício. Você não faz elas todas no segundo ofício. A última oração aqui é do terceiro, porque tem a ver com o Natal. Comemoração dos santos não existe mais, esse livro está desatualizado. Não existe mais desde a reforma de João 23 no missal. No missal e nos ofícios. Então vocês não são obrigados a fazer essa comemoração. Claro que, dependendo da devoção da pessoa, é possível, ela segue o ofício do tempo também. Mas ela não existe mais. Agora, completas. As completas, elas são muito mais simples, porque as horas menores tem 3 salmos cada uma, então são muito rápidas de rezar. E os salmos, eles só têm antífona antes do primeiro e depois do último, e a mesma. As completas não tem antífona no ofício parvo. No outro ofício tem, mas nesse ofício não. No ofício parvo começa como qualquer hora, com a Ave Maria em silêncio. Aí você vai dizer: convertei-nos, ó Deus, Salvador nosso, fazendo o sinal da cruz sobre o peito. E depois, vinde, ó Deus, em meu auxílio, e etc., fazendo o sinal da cruz normalmente. Depois, tendo rezado já as completas e tudo seguindo a mesma lógica da outra hora canônica, lembrando, sempre nos cânticos evangélicos, tanto no Nunc Dimittis, que é o canto que tem as completas, que é o cântico de Simeão, como no Magnificat, o canto de Nossa Senhora, ou nas laudes, o Benedictus, o canto de Zacarias, sempre começar com o sinal da cruz, certo? Normalmente. E sempre, depois das orações,
meus caros, eu esqueci de falar isso, nas horas canônicas, reza-se no ofício parvo um Pai Nosso em voz baixa e depois disse: o Senhor nos dê a sua paz e a vida eterna. Deus det nobis suam pacem et vitam aeternam. Dominus det nobis suam pacem et vitam aeternam. E é isso. Depois das completas, se eu não me engano, somente depois das completas, no ofício parvo, ou talvez também depois das matinas, né? É opcional, na verdade, mas depois das completas, obrigatoriamente, reza-se as antífonas, que estão logo em seguida das completas. As antífonas também dependem do tempo litúrgico, então vocês vão ver se é primeiro, segundo ou terceiro ofício e vão rezar. É claro que, por exemplo, existe mais de uma antífona para o primeiro, porque o primeiro passa pela quaresma, passa pelo tempo pascal, passa pelo tempo depois de Pentecostes. Então vai ter a Veredina Celorum, que é desde a purificação, das completas da purificação, até o domingo as vésperas do domingo da ressurreição, ou seja, até o sábado santo. Tem o Regina Coeli, que vai desde o domingo da ressurreição até Pentecostes, e o Salve Regina, que vai desde Pentecostes até o Advento. E aqui tem todos os detalhes para você ler em cima das antífonas, se é nas completas, se é nas outras horas que acaba de rezar, ou enfim, que momento do dia acaba de rezar as antífonas, e nos tempos de terminar. Depois as matinas começam também normalmente, né? Só que há uma pequena diferença também no começo. Começa com a Ave Maria em secreto, como todas as horas, e aí você fala: abri, Senhor, os meus lábios, e a minha boca anunciará o vosso louvor, traçando o sinal da cruz sobre os lábios, e depois: vinde, ó Deus, em meu auxílio, Senhor, apressai-vos em socorrer-me, e etc. Depois continua normalmente com os salmos, e com só ler, né, simplesmente, e os hinos, e aí tem essa questão do primeiro, segundo e terceiro noturnos, que depende do dia da semana. E as leituras das matinas, né? As leituras, elas não mudam, exceto em 2 períodos do ano. Na festa da Anunciação, dia 25 de março, elas mudam, e no Advento. Na maior parte do ano, está aqui depois da absolvição. Pelos rogos e merecimentos da bem-aventurada Virgem Maria e de todos os santos, nos conduz o Senhor ao reino dos céus. Amém. Logo depois do último salmo, do Salmo das Matinas. Aí tem 3 lições, aí você simplesmente lê, né? E aliás, sempre prestar atenção, por exemplo, quando tem aqui no meio dos salmos, está avisando aqui, no Advento você faz isso e não isso. Prestar atenção a isso, né? Por exemplo, aqui, no último salmo do terceiro noturno, enfim, é o último salmo das matinas, está aqui uma antífona, né? Post-partum, depois do parto, ó Virgem, vos conservastes imaculada. Quando é o tempo do Natal, quer dizer, do Advento, Angelus Domini, o anjo do Senhor anunciou a Maria. Então você segue, e aqui vai estar no final a antífona toda, como todas as outras antífonas, e o responsório, o Pai Nosso em silêncio, e continua normalmente, né? No Advento, no entanto, e na festa da Anunciação, as lições são outras, estão um pouco mais para frente. Tem a absolvição normalmente, aí começam as lições, que são: o anjo Gabriel foi mandado por Deus uma cidade na Galileia, etc., que está aqui um pouco mais para frente. E é simplesmente ler essas lições. O Te Deum. Te Deum, ele é rezado em tempos específicos. Em tempos específicos. Em dias penitenciais não se reza o Te Deum. Todas as festas se rezam, né? Na quaresma não se reza o Te Deum, exceto nos dias de festa. No tempo da Páscoa reza-se o Te Deum todos os dias, e nos outros tempos eu acho que também, exceto nos dias penitenciais, né? Exceto nos dias penitenciais.
Aqui também não se reza no advento, né, no ofício parvo, exceto no dia 8 de dezembro, que é solenidade, festa de primeira classe, Imaculada Conceição, e no dia da expectação do parto de Nossa Senhora, que também é festa, no dia 18 de dezembro. E começa normalmente o resto, né, seguindo as mesmas rubricas que eu deixei aqui. Entendem? Haverão alguns salmos repetidos durante as horas canônicas, que vocês vão rezar, e vão ver que não são tão difíceis assim de rezar, e sobretudo quando você pega o costume, fica muito mais fácil. E é isso, meus caros. Esse é o ofício parvo. Qualquer dúvida vocês podem perguntar ao Ricardo, ele vai repassar para mim, provavelmente, ou então perguntem aí nos comentários, etc., que qualquer coisa o Ricardo manda para mim e eu mesmo posso ir respondendo as dúvidas que cada um tiver. Está certo? Muito obrigado. Salve Maria. Vamos fazer uma oração final, né? Somente para agradecer, nós podemos ter gravado este vídeo e pedindo que o ofício parvo seja difundido, porque é uma fonte de muitas devoções e bênçãos. É uma devoção com uma grande fonte de bênçãos, sobretudo o privilégio sabatino, né? Quem usa o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, tem ele imposto, pode receber o privilégio sabatino ao rezar o ofício. O que é o privilégio sabatino? Nossa Senhora prometeu libertar a alma do purgatório no sábado seguinte da morte. Então, é por isso que todo mundo que reza ofícios geralmente reza para morrer na sexta-feira às 11h30 da noite, não é brincadeira. Mas existe esse privilégio sabatino e todos nós desejamos, né? Não rezar por causa disso, é claro, nós devemos rezar para agradar a Deus e por amor a Deus, mas é claro que sempre preservando esse grande costume da igreja, que é o de dar valor a essas indulgências e esses privilégios que Deus nos concede por meio de sua Santa Madre, a Igreja. Está certo? Então vamos. Nós vos damos graças, Senhor nosso Deus, por todos os vossos benefícios, por Cristo nosso Senhor. Amém. Com vosso Filho, Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Salve Maria!